Paz do Senhor, irmãos. Eu quero convidar a igreja agora a tirar um momento de oração. Eu não sei se você falou com Deus hoje, não sei se você falou com Deus essa semana, mas nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Em meio a tantos problemas, Deus tem nos sustentado. Então, que nós possamos agora falar com Deus e tire esses poucos minutinhos aí, 2, 3 minutos, e fale com Deus. Senhor Deus, Pai querido, ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela vida. Queremos te agradecer, Jesus, porque nós podemos andar, podemos falar. Obrigado, Pai, por essas coisas que parecem tão simples, ó Pai, mas são coisas que fazem falta, ó Pai. Obrigado por isso, pela vida, por levantar. Ó Deus, obrigado por poupar, Senhor, o seu povo. Em meio a tantos problemas, ó Pai, que passamos por esse mundo, Senhor. Ó Deus, temos a esperança, Senhor, e assim esperamos a volta do Senhor, ó Pai, ansiosos, Senhor. Ó Deus, o mundo está cada vez mais difícil, Senhor. O mundo coloca, Senhor, pensamentos, ó Pai, em que eles dizem que é certo, Senhor, que é certo e que é errado. E muitas coisas vão contra, ó Pai, a Tua palavra. Senhor, percebemos que a coisa tem estreitado e temos tido medo, Senhor. Temos ficado ansiosos. Ó Deus, tira isso do nosso coração, Senhor, da nossa vida. Ó Deus, nos ensina, ó Pai, a estar mais perto de Ti, Senhor. Não somente nos momentos em que achamos que precisamos, Senhor. No momento em que estamos doentes, no momento em que estamos passando por uma dificuldade financeira, na morte de um próximo. Ó Pai, que nós possamos ter, ó Pai, esse sentimento por toda a nossa vida, Senhor. Esse sentimento de estar próximo de Ti, Senhor. Ó Deus, a vida é tão curta para termos probleminhas, ó Pai, picuinhas. É tão curta, Senhor. Nos ensina a valorizar, Senhor, a vida. Valorizar o irmão que está do nosso lado. Nos ajuda, Jesus. Somos pecadores, ó Pai, e carentes da Tua misericórdia, Jesus. Ó Deus, nos dê força para continuar, Senhor. E sabemos que, Senhor, que se não fosse o Senhor nas nossas vidas, Senhor, nós já tínhamos caído há muito tempo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É maravilhoso estar em Tua casa, ó Pai. Nós amamos, ó Pai, estar em Tua presença, louvar a Ti, aprender da Tua palavra. Desperta, Senhor, na Tua igreja, Senhor, a vontade de aprender a Tua palavra, ó Pai, entender, ó Pai, os Teus ensinamentos. Nós precisamos disso, Senhor. Nós falhamos por não conhecer as Tuas Escrituras, Senhor. Nos ensina a tratar melhor a nossa esposa, o nosso marido, o nosso filho,
o nosso pai, a nossa mãe, os nossos tios, nossos avós, todos, Senhor, os nossos amigos, que nós possamos ser luz, Senhor, que nós possamos ser um espelho do Senhor, ó Pai, e que quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver o Senhor, Jesus. Cuida da tua igreja, cuida do teu povo, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Nós precisamos disso, Senhor. Acende, ó Pai, a chama no nosso coração, ó Pai, a paixão de estar em tua presença. Cuida de nós. É o que eu te peço, Senhor, no nome do teu Filho amado, Jesus, que morreu na cruz para me salvar. Amém. Amém, irmãos? É maravilhoso falar com Deus. Eu quis orar dessa forma com os irmãos. Eu acho que muitas vezes a gente é muito robotizado. E Jesus não é isso. Eu acho que a gente precisa fazer desse momento a casa do nosso Pai. Você tem liberdade aqui para louvar a Deus, para orar. Aqui é um lugar maravilhoso, irmãos, para estarmos. Aproveite este momento. Eu tenho certeza que muitos gostariam de estar sentado onde você está agora. Mas muitos estão numa maca de hospital. Muitos estão em casa. Valorize, irmãos, este momento. Não fique em casa, irmãos. Venha para a igreja. Louve ao Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar e despertar em nós a vontade de estar perto do Senhor todos os dias. Eu queria convidar a igreja nesse momento. Nós vamos ler agora o texto de hoje. Eu queria que os irmãos ficassem em pé para nós lermos juntos a palavra de Deus. Vamos ler forte, numa só voz. Vai passar aqui? Vai. Deus é bom. Hoje é dia dos pais. Valorize o seu pai, irmãos. Muitos aqui já perderam seus pais. E é difícil, né? Não deixe para falar o que você tem para falar hoje. Pode ser tarde. Demonstre amor às pessoas. Amém? Vamos lá então? Vamos ler juntos? Minha alma está cheia de angústias, e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os meus abismos. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição,
dia após dia. Venho clamando a Ti, Senhor, e a Ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para Te louvar? A Tua bondade será anunciada na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos. Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas, e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e de madrugada dirijo a Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o Teu rosto. Ando aflito e prestes a morrer desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Sobre mim passou a Tua ira, os Teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água, e um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste os amigos e companheiros. Os meus conhecidos agora são as trevas. Amém. Eu queria nesse momento agora chamar a Gabi. Os irmãos podem se assentar. Estaremos agora ouvindo um momento missionário. Em nome de Jesus. Gostoso o culto hoje, né, irmãos? Glória a Deus. Deus se faz presente aqui, amém? Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Esse salmo é muito forte, muito lindo, né? Conhecido como o salmo mais triste da Bíblia, né? Você vê que ele termina com a palavra trevas, mas a gente sabe que ele está repleto de esperança. Amém? Irmãos, no momento missionário de hoje, esse mês, a gente vai estar falando sobre a Índia, um país que precisa tanto de Deus, e especificamente sobre o povo conde. Então, olha que legal, hoje vocês já podem sair do culto falando, olha, eu conheço um povo da Índia. Se alguém perguntar para vocês, você conhece alguma comunidade da Índia e tal, que é um povo não alcançado, que não tem acesso ao Evangelho, de tudo isso que a gente fala da janela 1040, dos PNAs, hoje você vai poder sair falando que eu conheço um povo, o povo conde, lá da Índia. E não lembro se os irmãos lembram, a gente trouxe aqui para os irmãos aquele acróstico em que mostra os povos que não têm acesso, de uma forma resumida, que são os tribais, os hindus, os sem religião, os muçulmanos e os budistas. E hoje, o povo conde se enquadra na categoria dos tribais. Então, o povo conde é uma tribo que fica numa área bem isolada da Índia. E uma das características deste povo, e não só do povo conde, mas de outras tribos, é que eles possuem crenças animistas e supersticiosas. Ou seja, o que é isso? Tudo possui espírito, eles acreditam que tudo tem espírito. A água, as árvores, os animais, então eles são animistas, isso que é ser animista. E eles precisam ser cuidadosos com esses espíritos para não ofendê-los, e devem acalmar os deuses, acalmá-los, essas entidades, com sacrifícios. Então, isso é uma coisa bem característica entre várias tribos, inclusive da tribo do povo conde. Amém? E, frequentemente, eles cultuam ídolos e ancestrais e consultam pajés. Então, o povo conde da Índia,
tem aproximadamente 284 mil pessoas. E menos de 2% são cristãos verdadeiros. Isso a gente trouxe aqui em outro momento, em que um povo é considerado um povo não alcançado quando o povo tem... Desculpa, irmãos. Quando menos de 2% da população total é cristã. Isso é muito pouco. Menos de 2%, de 100%, é pouquíssimo. E aqui trago algumas informações. Era um tempo muito alegre na Vila Conde. A semente já havia sido plantada e uma cabra fora sacrificada ao deus Darane Deota. Então, imagine essa cena, irmãos. O povo começou a cantar e dançar. Eles tinham muita esperança de agradar o seu Deus com o sacrifício e, em troca, ele lhes daria uma boa colheita. Apesar de toda a celebração, eles sabiam que não poderiam depender de seus deuses. No ano anterior, quando tiveram a menor colheita em 10 anos, não sacrificaram uma cabra. E o povo conde é animista e era conhecido por causa dos sacrifícios humanos. Tem muitas tribos que são assim ainda. Em que há sacrifícios humanos. Quando, em 1857, foi impedido pelos britânicos de continuar tal prática. Desde então, esses agricultores passaram a sacrificar cabras no lugar de seres humanos. Esses fazendeiros dedicam festas a deuses específicos porque acreditam que eles exercem algum controle sobre a sua colheita. Amém? Então, algumas informações aqui sobre o povo conde. E isso aqui não é uma história, irmãos. Essas pessoas existem. Essas pessoas existem. Se tiver disponível, pode colocar, tá bom? Isso. Algumas imagens do povo. Então, não é uma historinha. Então, são pessoas realmente que estão lá na Índia, que vivem nesse povo conde, com muitas práticas que desonram o nosso Deus. Não só eles, mas nós também, né? Complicado. Mas, então, irmãos, às vezes fica tão automático da gente ouvir aqui, vir à igreja, ouvir o momento missionário, vir louvar a Deus. Mas, irmãos, tudo isso é real. A palavra de Deus é verdadeira, é maravilhosa. Tudo isso, é tudo real. A gente não pode se acostumar com isso. Amém? Com a presença de Deus, com essas realidades. E nós cremos, a nossa missão aqui do Remis é levar a palavra de Deus até os confins da terra, onde Deus nos permitir. E aqui já é um povo. Então, fale com seu irmão, ore para Deus abençoar, esse povo, porque nós muitas vezes estamos dormindo. E isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso nós sermos coparticipantes dessa missão de Deus, de torná-lo conhecido entre todos os povos. E o nosso povo é um povo, faz parte. A sua família é um povo, o seu marido é um povo, a sua esposa, os seus filhos. A sua família precisa ser discipulada. A sua família precisa de Deus. Ninguém nasce crente, irmãos. Ninguém nasce crente. Todos nós precisamos de Deus. Se cada um evangelizasse só a sua família, já estaria de bom tamanho. Amém? Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Nós não podemos mais dormir. Amém? Em nome de Jesus. E aqui um pedido de oração pelo povo conde que estão vivos neste momento, que estão lá agora, precisam de Deus agora, precisam de Cristo, assim como nós precisamos desesperadamente, eles também precisam. Oremos por missionários para que eles possam ir lá, para que Deus envie pessoas para lá, para falarem de Cristo, da verdadeira salvação, do Deus verdadeiro, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar para que o povo conde veja que Cristo é o sacrifício definitivo pelos seus pecados. E para que Jesus abra um caminho para que eles tenham um relacionamento com o verdadeiro Deus Criador. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E vamos orar por nós também.
nós cristãos, a igreja de Cristo, não só nós da Igreja Resgate, mas cristãos que fazem parte do corpo de Cristo, cristãos de todo o mundo, para que Deus nos avive, para orarmos uns pelos outros. A gente pode, quem sabe, irmãos, uma dessas meninas, um dos meninos que passaram ali não são o nosso irmão em Cristo. Vai saber se um desses não são predestinados à salvação. É o seu irmão, pode ser um possível seu irmão. Olha isso, que bênção, isso é maravilhoso. Podem fazer parte do mesmo corpo que você. Amém? Então que nós oremos por nós também, para que nós não olhemos passivamente para esses povos, não olhemos passivamente para a nossa família, para quem está do nosso lado, que precisa ouvir da palavra. Precisamos desse avivamento, ó Deus. Irmãos, a começar por mim. Amém? E para que nós tomemos sempre atitudes de verdade, instruamos uns aos outros sobre esses assuntos, sobre a palavra de Deus que tem que ser espalhada e que é um privilégio para nós espalharmos elas. Essa dádiva, esse dever foi dado a nós. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso. E caminhemos a passos largos em direção aos não alcançados. Irmãos, uma oração que você faz já é uma caminhada que você está dando, um passo largo que você está dando para que esses povos ouçam do Evangelho. Amém? Que nós não só esperemos do outro, em nome de Jesus. Isso é muito sério. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar, feche os seus olhos, curva a sua fronte, se você puder. Vamos colocar diante de Deus esse povo, a nossa igreja, essas pessoas, meninos, meninas, tantas coisas. Em nome de Jesus, oremos. Oh Pai, nós te agradecemos por este momento. Ó Deus, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, não há outro Deus além do Senhor. O Senhor é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. O Senhor controla todo o universo, todo este mundo, ó Deus. Todos os povos estão diante de Ti, o Senhor os criou. Ó Deus, a Tua igreja louva o Teu santo nome, porque Tu és Deus. Não há nada, nem ninguém maior que o Senhor. Ó Deus, nós queremos colocar diante de Ti o povo conde da Índia, ó Deus. Há pessoas ali que podem ser predestinadas à salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, nós oramos por esses irmãos, ó Deus, que farão parte do Teu corpo. Ó Deus, envie missionários para aquele local, desperte irmãos para que a Tua palavra possa ser conhecida naquele lugar, para que pessoas venham a reverenciar, honrar o Teu nome. Inflame a Tua igreja, ó Deus, com esse temor, com esse amor, de querer ver a Tua palavra sendo espalhada, de querer ver pessoas honrando, declarando que só o Senhor é Deus, desde aqui até os confins da terra, ó Deus. Por favor, Tu és forte, Tu és capaz de levar a salvação, de levantar, avivar pessoas para irem até lá. A Tua palavra é eficaz, é forte, é poderosa. Não há nenhuma cultura difícil demais para o Senhor, para a Tua palavra. O Senhor pode todas as coisas e o Senhor reina sobre tudo, sobre todos os povos, ó Deus. Nós colocamos diante de Ti essas pessoas, ó Deus, aqueles que não conhecem o Senhor, que estão ali nessa aldeia, nessa montanha, Senhor, do povo conde. Ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Teu altar, porque nós entendemos o quanto eles precisam de Cristo, igual nós, ó Deus. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é o Salvador, que pode salvá-los, que pode levar a salvação verdadeira, ó Pai, e trazer alegria, paz, satisfação, vida eterna, assim como trouxe a nós. Ó Deus, em nome de Jesus, nós não temos as palavras perfeitas, não sabemos orar, ó Deus, mas colocamos diante do Senhor e Te louvamos, porque nós cremos que o Teu Espírito Santo que nos levou a orar dessa forma, que nos levou a orar por esse povo, ó Deus, em nome de Jesus, porque nós cremos, nós sabemos o final da história, ó Deus, como diz lá na Tua palavra, em Apocalipse, em que o Teu servo viu gente de toda tribo, povo, língua e nação salva através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós cremos nessa promessa que será tão linda, ó Deus, de ver. Obrigado, ó Deus, obrigada. Aviva a Tua igreja, ó Deus. Não deixe que sejamos passivos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.
nesse momento. A irmã Emily pode estar vindo aqui, por favor. Vamos louvar junto com ela e depois o louvor está com a oportunidade. Glória a Deus. Amém. Irmãos, estarei louvando com um cântico. Esse cântico é como se fosse uma oração. Amém? Então vamos cantar, louvar ao nosso Deus. E se você conhecer, sinta-se à vontade para louvar comigo. Amém? Sou nada, sou escravo deste mundo, e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar, já não tenho forças e preciso ser guiado. Sou miserável, o pior dos pecadores, e é por isso que eu suplico. Eu preciso ser somente teu. Pai celeste, eu clamo agora pela fé. Conduz a minha vida e direciona os pensamentos meus. E ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente teu, Senhor. Eu não sou nada, sou escravo deste mundo, e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar, já não tenho forças e preciso ser guiado. Sou miserável, o pior dos pecadores, é por isso que eu suplico. Eu preciso ser somente teu. Pai celeste, eu clamo agora pela fé. Conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando
Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar louvando a Deus com cânticos da harpa cristã e do cantor cristão. Referente ao salmo que foi lido pelo irmão Michel, o versículo 10 fala assim: será que farás maravilhas para os mortos? Quem está morto aí? Levanta a mão. Não tem ninguém morto, né? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? Não tem morto e nem finado aqui, né? Então vamos louvar o Senhor. Amém? Vamos dar início com o hino de número 526 da harpa cristã. Grandioso és tu. Os irmãos fiquem à vontade, tá? Fiquem sentados se quiserem. Como é hino congregacional, fiquem à vontade, tá bom? Meu coração, que nele tu
grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos louvar cantor cristão número de 289, Ao Pé da Cruz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que Deus possa colocar esse sentimento no nosso coração, né? Que nós possamos querer estar ao pé da cruz. Amém? Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca, salutar, do Calvário monte. Se na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salva a lei do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Se na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salva além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, nela sombra salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Se na cruz, sempre me glorio,
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. A nossa segurança é Cristo. E nós devemos estar felizes, pois somos de Jesus. Amém? Número 375 do cantor cristão. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade de meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Glória a Deus. Vamos louvar o hino de número 36, o exilado. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vamos para lá? Nós não sabemos, né? Mas nós iremos, irmãos. Estou bem longe, cansado estou. Eu tenho
terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, aos braços seus fugir. É fiel, sua vida é certa, quando eu não sei, mas Ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lá no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Glória a Deus. Nós vamos finalizar esse momento, irmãos, com o hino de número 74. Cristo virá. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Irmãos, eu tenho uma certeza que Cristo virá. Talvez Cristo vem ao romper da aurora,
com santos arcanjos e com voz sonora, os mortos moram dos sepulcros pra fora. Jesus previvem nos buscar. Cristo que há de vir, virá. Ele não tardará. Sim, Jesus vem. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Talvez voltará quando o dia feneça, ou em uma noite a luz resplandeça. Irmãos, esperai que Jesus apareça. Jesus previvem nos buscar. Glória a Deus, aleluia. Cristo que há de vir, virá. Ele não tardará. Sim, Jesus vem. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. O seu esplendor e a glória veremos do mundo, então nós por fim sairemos. Assim grande gozo no céu fruiremos. Jesus previvem nos buscar. Cristo que há de vir, virá. Ele não tardará. Sim, Jesus vem. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Cristo que há de vir, virá. Ele não tardará. Sim, Jesus vem. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Deus abençoe, irmãos. Pastor Renato está com a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Assim, irmãos, os irmãos que trouxeram dízimo e oferta, fica à vontade, tá? Para assim o fazer.
Boa noite aos irmãos, aos pais, fica aí meu cumprimento, meu parabéns e um feliz Dia dos Pais. Quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no Salmo de número 130. Então, peço que você me acompanhe na leitura. Salmo de número 130, são 8 versículos. Nós estaremos aí fazendo a leitura deles, tá bom? Assim está registrado na palavra de Deus. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as iniquidades. Salmo de número 130, versículo 1 ao 8. E de forma bem introdutória, apenas para os irmãos se atentarem, esse salmo, de número 130, ele faz parte de uma coleção de salmos que vai do Salmo 120 até o Salmo de número 136, que se chama o Grande Halel, ou o Grande Louvor. Esses salmos, eles perfazem um número de 17 salmos. Desses 17 salmos, 15 deles são cânticos de peregrinação ou ascensão. Tá? Já vocês vão saber o que é isso, cântico de peregrinação ou ascensão. Esses cânticos de peregrinação são cânticos em que os peregrinos judeus cantavam a caminho de Jerusalém. Então eles faziam viagens de peregrinação de onde quer que eles estivessem, né? E geralmente quem estava fora de Jerusalém estava abaixo dela. Então geralmente havia uma subida em torno aí de 800 metros acima do nível do mar. Então esses peregrinos que iam para Jerusalém, eles iam cantando esses salmos. E esses salmos do Grande Halel. E esse salmo de número 130 era um deles. Quando que o peregrino ia para Jerusalém? Geralmente ele tinha aí 3 oportunidades para ir para Jerusalém durante o ano. Uma era na festa dos pães sem fermento, outra na semana do Pentecostes / festa da colheita, ou festa das semanas, Pentecostes e colheita, e na festa dos tabernáculos, também conhecido como festa das cabanas. As pessoas, elas iam pelo seu caminho, começando pelo Salmo 120, e conforme iam avançando, iam mudando de salmo, até chegar quando elas estivessem na porta do templo, nas escadarias do templo, elas estariam ali cantando o salmo de número 134, tá bom? Elas iam progressivamente se movendo e mudando os números dos salmos, quanto mais elas se aproximavam de Jerusalém, tá bom? Esse salmo, a autoria dele é desconhecida, tá bom? E para muitos estudiosos aí, pelo jeito que ele foi escrito, pela linguagem dele, ele foi composto em algum momento depois do exílio. Ou seja, você que está assistindo a escola bíblica dominical, a gente está vendo aí o retorno do exílio, né? Já vimos Zorobabel, já vimos Esdras e hoje foi Esdras, né? Perdão, já vimos Zorobabel, já vimos Esdras e hoje foi Neemias. Então, depois dessa época, existe a possibilidade desse salmo ter sido escrito. Na igreja cristã
desde a antiguidade, ele é conhecido por suas palavras iniciais em latim, né, das profundezas, ou de profundis. Então, esse salmo ele era muito recitado e sempre ele tinha esse nome, das profundezas. E essas palavras das profundezas, elas mostram como se fosse uma jornada de oração. Um momento de oração em que o penitente ou o autor do salmo, ele começa a orar até chegar num clímax, né? Esse texto, são 8 versículos, ele está dividido em 4 estrofes, tá? E essas 4 estrofes que tratam essa experiência do autor, o momento que ele se volta para Deus, o momento que ele ora e que ele busca a Deus. Então, de uma maneira, eu queria refletir com os irmãos, baseado justamente nessas 4 estrofes, refletir com os irmãos sobre 4 ideias que nós temos desse caminho da oração, desse caminho de ascensão, desse caminho de proximidade na presença ou até a presença de Deus. Então é isso que nós veremos agora, refletiremos sobre isso agora. A primeira ideia que eu quero compartilhar com os irmãos está baseado nos versículos 1 e 2. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. A gente já falou um pouquinho sobre esse início das profundezas. E essa expressão, profundezas, é uma expressão que indica que o autor que inicia a sua oração, ele está à beira do desespero. Essa profundezas é uma expressão figurativa de alguém que está está passando extremo sofrimento, por um momento de extrema severidade, um quadro de terror. A vítima se sente assim, como se ela estivesse no fundo dos seus problemas, no fundo de uma crise. Ou eu me lembrei aqui de Jonas, no estômago da baleia. Ele estava no profundo do mar, dentro do estômago da baleia. Então essa figura das profundezas, ela nos externa esse sentimento de extrema dificuldade, de sofrimento e de terror. Se a gente ler o Salmo 69, 1 e 2, a ideia é a mesma. E o Salmo 69, 1 e 2 está escrito da seguinte forma: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pelas correntezas. Então, das profundezas, mostra para a gente a extrema urgência na oração do salmista. E o quanto para a gente, em momentos de suposta profundeza, o quanto é urgente para nós buscarmos ao Senhor em oração. Clamar ao Senhor, pedir para que Ele escute a nossa voz. Segunda metade desse versículo: escute, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. O autor que está começando essa oração, ele está numa situação de completa calamidade. E mais do que isso, ele parece que está consciente da separação entre ele e Deus. A separação que algo muito ruim causou, algo que causa separação entre o homem e Deus, nós sabemos que é o pecado. E o salmista, nessa condição de afastamento, nessa condição de profundo sofrimento, em que ele sente que há uma separação entre ele e Deus, ele clama por esse Deus, por misericórdia. Ele pede para que o Senhor o escute, a voz dele. Ele pede para que o Senhor esteja alerta com os seus ouvidos às súplicas dele. A urgência nessa situação, digamos que ela vem à tona pela repetição justamente desses pedidos, dessas expressões. Olha, eu clamo, Deus, ouve a minha voz. Deus, que os teus ouvidos estejam atentos às minhas súplicas. E aqui a gente pode pensar de uma forma bem rápida que
quando a gente está num momento que se sente parecido com esse salmista, em momento de profundidade, não de profundidade do sono, mas um momento de profundidade de desespero, um momento de profundidade de dificuldade. Aí que a gente vê que muitas vezes alguns métodos de autoajuda, ou aquela coisa de ajuda-te a ti mesmo, não são respostas suficientes para abafar a angústia do peito. Não são respostas suficientes para você mudar o seu humor. Não é como muitas vezes, tem até livros, né, que falam sobre um negócio chamado mindset. Você tem que virar a chave. Simplesmente, há momentos, e aqui o momento do salmista indica para isso, que você simplesmente não consegue levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. O terror, a profundidade do sofrimento é atroz. O autor, ele, em seu sofrimento e desespero, a única solução, o único limiar de luz que ele vê em toda a treva que está sobre ele, é voltar-se para o Senhor. E é isso que ele faz. Ele dirige as suas súplicas de forma urgente àquele que realmente pode livrá-lo. E aqui fica mais uma vez. Precisamos nos voltar para o Senhor. Nos momentos em que existe sofrimento e dor atroz, nunca eu e você nos esqueçamos do Senhor. Vou ler aqui um comentário de João Calvino. Se considerarmos que enquanto desfrutamos de paz e prosperidade, somos frios na oração, porque nosso coração se acha em um estado de segurança arrogante. É admirável como nas adversidades que deveriam despertar-nos, somos ainda mais entorpecidos. Todavia, nas próprias tribulações, preocupações, perigos e angústias, em que se envia envolto, o salmista obtém confiança para chegar-se ao trono da graça. No momento de urgência, no momento de dificuldade, que a sua oração seja levantada ao Senhor. Por mais difícil, ainda que lhe falte palavras. Muitas vezes a dificuldade é tanta que você não consegue completar uma frase diante de Deus. Peça simplesmente misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas não se cale diante da dificuldade, do problema, da tristeza, da angústia, da treva, sei lá do quê. Mas ore urgentemente ao Senhor. Uma segunda ideia, o perdão não merecido por parte de Deus. Versículo 3 e 4. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. E aqui a gente vê a natureza do problema do salmista. Se tu, Senhor, observares iniquidades, ou iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? A natureza do problema do salmista é essa, a questão da iniquidade. Como algo diferente da depressão, da doença, das saudades do lar, ou da perseguição, que se vê em alguns dos outros salmos, aqui o problema do salmista é a culpa. Ele sente-se culpado pelo pecado. E aqui o autor reconhece, e é uma coisa interessante, é um bom começo isso, para o autor, para o salmista, e para mim e você. Por quê? Embora ele reconhece a severidade da sua situação, ele reconhece o quão grave é ser, digamos, flagelado pelo Senhor, ele reconhece que ele merece. Ele reconhece que merece a justiça daquela punição que lhe é infligida. Porque existe uma impossibilidade tremenda de um pecador, como o salmista, e até mesmo como eu e como você, se colocarmos na presença de um Deus tão santo. E isso leva o salmista, e deveria levar eu e você, a formular a pergunta do versículo 3. Ele sabe que ninguém é justo diante de Deus, e isso inclui ele próprio. Ou seja, meus irmãos, o pecado faz separação entre eu e Deus, entre eu e os meus irmãos. Não há nenhum justo sequer. O salmista sabia disso, ele sofria isso, ele buscava isso, a misericórdia do Senhor, e ele sabia que
por mais que o Senhor fosse misericordioso, ele não merecia esse perdão. Muitos erroneamente dizem, né, você já deve ter ouvido isso em algum lugar, que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelo cumprimento da lei. Né? Aquela coisa, Novo Testamento é tempo da graça, Antigo Testamento é tempo da lei. Então, a partir de Jesus, a gente é salvo pela graça. Mas o pessoal lá do Antigo Testamento que se virasse, que cumprisse a lei. Mas aqui, a gente vê a graça de Deus atuando na vida do salmista. Ele reconhece que, por mais que ele seja isso ou aquilo, tudo aquilo que ele passa, ele merece, porque ele é pecador. E mais, ele reconhece que não merece estar na presença de um Deus tão santo, tão poderoso como o Deus de Israel. Ele reconhece que não tem condições próprias, ele não consegue satisfazer nenhuma condição que atenue a consequência do seu pecado sobre sua vida. Ele não tem mérito, ele não tem condições, ele não consegue fazer nada, apenas apelar para o seu Deus. Já no Antigo Testamento, eles já conheciam o perdão não merecido. E é isso que o salmista busca aqui, o perdão não merecido. Salmo 143, versículo 2, nos fala o seguinte: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Isso reverbera lá em Romanos, né? O salmista, no meio de toda a sua dificuldade, ele se aquece no brilho de um perdão, que ele não faz jus, que ele não pode fazer nada para conseguir, um perdão que ele não merece. O salmista se aquece na graça de Deus. Paulo, e a gente vai até citar isso, né? Romanos 3, 20, 23 e 24. Porque ninguém será justificado de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É o verso 20 de Romanos 3. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O salmista, ele não pode ser justo diante aos olhos de Deus. Ele busca o perdão ou a graça, o favor imerecido. Lá no Antigo Testamento, em torno aí de 500, 400 anos antes de Cristo. E ele continua: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Deus perdoa e não mais se lembra do pecado por amor de seu próprio nome. E os pecadores perdoados são conscientes da reverência a Ele devida por sua graça e misericórdia. Esse Deus santo, grandioso, pleno em majestade, criador, poderoso, nele está o perdão. Nele está a resposta para a oração do salmista. Senhor, se tu veres as nossas iniquidades, ninguém pode entrar na sua presença, mas em ti há o perdão. E embora exista a impossibilidade de eu me apresentar diante de ti, mesmo assim eu busco esse perdão para que sejas temidos, para que seja temido. A questão do temor aqui é que quando o Senhor age com misericórdia, nós o tememos com reverência na presença desse santo Senhor. E o temor aqui, ele não é medo. O medo, ele leva ao ódio, e o ódio leva ao afastamento. Esse temor aqui não, é um espírito grato por ter sido alvo do perdão de Deus. E por isso, é como se você fosse um devedor do governo, de um reinado, e você não tivesse condições nenhuma de pagar essa dívida, e a sua sentença fosse a morte, por enforcamento, por guilhotina, sei lá como. E o rei, sabendo de toda a sua condição, viesse e lhe perdoasse. E você se ajoelharia nos pés dele, tremendo, e o agradeceria. Por quê? Ele é rei.
Ele é o Senhor das terras, Ele é o governante máximo. E ele se dignou em perdoá-lo. A situação do salmista aqui é a mesma. Eu respeito, eu temo a esse Deus pela sua majestade, porque o perdão está com ele. Ele oferece esse perdão a mim. Eu que não mereço nada, logo eu o temo, logo eu o amo, logo eu deixo de ser culpado e agora torno-me alvo do amor do rei. Assim sou eu e assim é você. Somos alvos do amor do rei. Nós que não merecemos. Nós que não, digamos, não valemos nada. E mais uma vez eu vou citar uma outra frase de João Calvino. Portanto, sempre que Deus exibe os sinais da sua ira, até o homem que parece aos olhos dos outros ser o mais santo deve humilhar-se em fazer a confissão de que, se Deus resolvesse lidar conosco de acordo com as rígidas exigências da sua lei, e nos convocasse a comparecer perante seu tribunal, ninguém dentre toda a raça humana seria capaz de ficar de pé ali. Podemos ficar de pé diante do Senhor, não é por nosso mérito. Somos justos diante do Senhor, não é por nosso mérito. É por Cristo Jesus. O salmista ainda continua, uma terceira ideia. A insistente paciência no salmista. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. O autor, ele anseia pelo socorro de Deus. Ele aguarda, ele espera, ele anseia. Esse homem, apesar de toda a sua dificuldade e de saber que não existe solução nenhuma a não ser no Senhor, e por mais que ele ore, ele sabe, eu não mereço isso, ele não apenas demonstra toda a sua fragilidade, mas também a sua paciência. Essa paciência que é constante aos olhos dos homens. Apesar de tudo, ele sabia a quem ele orava. Apesar de ter pecado, ele sabia quem era Deus. Apesar de toda a situação caótica em que ele vivia, ele sabia que o seu socorro só estava no Senhor. Esse salmista, esse penitente, esse eu e você, conforme esse autor aqui desse salmo, precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Sem fé é impossível nos achegarmos a Deus. E ainda mais, nem a fé é um produto nosso. Precisamos pedi-la a Deus. O versículo 5 demonstra que esse homem ele tem uma fé inabalável, uma confiança no Senhor. Ele não está esperando que o Senhor ainda seja gracioso. Ele já sabe que o perdão está ali, ele já recebe o perdão. E agora, na firme confiança em Deus, ele se acha justo e capaz de apagar as iniquidades. Pense nisso, meus irmãos. Não há pecado maior, mais podre, mais contaminante, mais hediondo que seja, ainda que para os homens possa parecer, que o perdão de Deus, que a misericórdia de Deus e que o sangue de Jesus não possa apagar. O salmista, ele deposita as suas palavras e aqui ele nos fala, né? Cadê aqui? Aguardo o Senhor, a minha alma aguarda, eu espero na sua palavra. Ele deposita a inteira confiança na própria palavra de Deus. Salmo 119, 49 e 50. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Essa era a confiança do salmista. O Senhor em sua palavra não pode mentir, ele não pode se enganar, é contra a sua própria natureza. Ele é verdadeiro. A sua promessa é cumprida. Num determinado tempo dele, de acordo com sua própria vontade
e desígnio. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Aqui de novo tem uma figura, né? O versículo 6. É um quadro que mostra também a paciência e a confiança do salmista. Por quê? Ele imagina as vigílias da noite, dos guardas nas portas dos muros da cidade, nos guardas na porta do templo, ou de repente até mesmo um pastor tomando conta de ovelhas de madrugada. No caso dos guardas, a vigília da noite era dividida em 4 partes. E essa passagem nos mostra que esses guardas, eles eram cuidadosos em observar durante toda a vigília e observar o surgimento da manhã. Ou, eu não sei se alguém aqui já foi vigia. Meu pai foi vigia há algum tempo. E a maior alegria dele era no momento que começava a ouvir o galo cantar e o céu está clareando. O anseio do salmista, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Amanheceu, todo o perigo da noite passou, eu posso ir para a minha casa, eu estou em segurança. O salmista, ele mostra que, com essa comparação do seu anseio, assim como um guarda anseia pela manhã, toda a sua diligência e a esperança que ele tinha da alegria em Deus. E uma última ideia, versículos 7 e 8. O salmista até aqui está falando num tom bem pessoal, ele orando, eu orando. Mas agora ele se volta como se fosse um intercessor de sua nação. Versículo 7. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. O salmista, ele agora, digamos que ele já está num momento de ascensão, porque ele já se sente perdoado, ele já se sente livre da culpa, ele já se sente achegado e íntimo do Senhor, a ponto de esquecer dele e orar pelo seu povo. Ele experimenta o perdão divino em si próprio, e o salmista apela para Israel, para que como um todo, assim como ele fez, ele deposite sua confiança em Deus. No Senhor, e tão somente nele, está baseada a misericórdia. E essa misericórdia é baseada no seu amor inabalável. Aqui no texto, essa misericórdia vem do original lá, que quer dizer bondade, benignidade, fidelidade, misericórdia. O amor de Deus é isso. Os sinônimos do amor de Deus implicam nisso. Misericórdia, bondade, benignidade, fidelidade. E o amor de Deus que o salmista busca e que clama ao seu povo para que busque, é a plena medida da graça de Deus. E essa graça não é encontrada em nenhum lugar, em nenhum Deus, em nenhum artifício, apenas nele mesmo. Nele temos ampla redenção. Na versão Almeida Revista Atualizada, está copiosa redenção. Na NAA está ampla, né? E essa ampla, a redenção por si só é maravilhosa, mas uma ampla redenção, ou uma copiosa redenção, de acordo com a versão que você está lendo, é uma redenção muitíssimo grande, é uma redenção enorme, é uma redenção gloriosa. E essa redenção só pode ser dada por Deus. Redenção tem a ver com redimir, pagar um preço por algo. Era algo praticado na compra de escravos. É esse Deus que nos compra através do sangue de Cristo. É esse Deus que paga para Ele mesmo por escravos como eu e como você. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. É como se Ele estivesse dizendo, assim como eu fiz, meus irmãos,
Se vocês com toda humildade se aproximarem de Deus, rogando-lhe perdão, seus pecados não servirão de obstáculo no caminho de Deus e a sua obra. A gente vê isso, indo para o final, né? A gente pode considerar tanto isso no sentido da história, o salmista orando pelo seu povo e conclamando seus irmãos para buscarem o Senhor. Mas a gente pode ir um pouco mais além, no sentido da salvação dos homens em geral. Quando nós vemos redenção, nós queremos dizer não apenas a salvação momentânea de algo, de uma opressão, de uma dificuldade, de um momento aterrorizante. A redenção em Deus vai muito além do perdão de um pecado. Nós, no Novo Testamento, compreendemos mais amplamente o que é esse conceito. A redenção, que o salmista aqui ele só tem uma semente do que quer que seja, é a obra que Jesus Cristo faz pelo seu povo. É a obra que Jesus Cristo faz por mim e faz por você. Que fez por mim e fez por você. Segundo Tito 2,14, ele deu a si mesmo por nós para nos redimirmos de toda impiedade. E qual que era o problema do salmista ali no Salmo 130? Senhor, se tu veres as nossas iniquidades, e Jesus Cristo nos redime dessa iniquidade. A redenção que o salmista busca aqui, ela é o favor de Deus. Isso ele percebe lá, e isso hoje a gente entende mais aqui. O perdão é baseado no sacrifício de Cristo. Para mim e para você, assim como o salmista ele fala, como eu posso ficar de pé diante de ti? Hoje podemos ficar, não porque somos melhores ou menos pecadores que o salmista em sua época, mas hoje é porque temos Cristo, o nosso intercessor, o nosso justificador, o nosso redentor. Se naquela época o salmista ele orava para que o seu povo se despertasse, hoje a oração dele vale para todo aquele povo de todo mundo, de toda a época, vale para a igreja de Cristo em todos os lugares, de todos aqueles que, independente da raça, da língua, do tempo, da localização, confessam a Jesus como Salvador. Meus irmãos, que eu e você sempre possamos buscar ao Senhor, que não permitamos que as dificuldades, que as provações nos podem de orarmos ao Senhor e termos essa experiência com Deus, assim como esse salmista. O autor é desconhecido, a gente não sabe quem ele é, mas ele nos deixa importantes palavras para praticarmos na nossa vida. E que nunca nos esqueçamos que a maior das esperanças foi cumprida em Cristo Jesus. Esperança que é o quê? A nossa salvação, nosso chegamento a Deus por meio de Cristo Jesus. Tá bom, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Graça e paz, irmãos. Graças a Deus por sua palavra. Que possamos, neste momento, agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede de podermos aqui reunidos, louvá-lo, glorificá-lo, ouvir a sua voz, sermos instruídos por Ele, nosso Mestre, para que possamos a cada dia melhor cultuar ao Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé. Vamos agradecer ao Senhor esse momento de culto. Que o Senhor nos dê forças para que possamos guardar no nosso coração, em nossa mente, nosso ser, a palavra do Senhor, para podermos viver em santidade, honrando ao Senhor, aprendendo da sua palavra e fazendo o que Deus quer que façamos segundo suas ordens. Não aquilo que a gente acha melhor ou que parece ser melhor, que está dentro de uma razão, de nosso intelecto, daquilo que nossa perspectiva nos leva a fazer, mas somos dependentes do Senhor. Estamos para cumprir ordens e ordens de Deus. O culto
é algo que Deus estabeleceu. Então o culto ele deve ser conduzido como Deus diz que deve ser conduzido. Então nós ouvimos ordens, né? Então neste momento nós estaremos agradecendo ao Senhor, finalizando o culto ao Senhor. Após o término do culto, nós ouviremos os avisos. Avisos não é elemento de culto. Deus não disse que nos cultos deveriam ter avisos, entende, irmãos? Por isso que normalmente a gente tende a jogar sempre para o final, que já é depois da bênção. Inclusive, a igreja reformada, ela não segue o calendário cívico. Apesar de hoje comemorar-se os Dias dos Pais, ele não faz parte do elemento do culto. Por isso, depois dos avisos, as crianças elas vão fazer uma apresentação. Porque, irmãos, eu quero que os irmãos entendam o seguinte. Apesar dos céus proclamar a glória de Deus, os céus não faz parte do culto. Apesar das baleias cantarem nos mares e os pássaros cantarem nos ares, eles não fazem parte do culto. A terra toda louva ao Senhor, os pássaros, as cores, as flores, os perfumes, os sabores, os aromas, todas as coisas louvam a Deus, mas não fazem parte do elemento de culto. O que é o louvor e o que é o culto. O culto contém louvor. E quem louva a Deus no culto que Deus estabeleceu é o seu povo. É o povo de Deus que louva ao Senhor. Então não há nenhum problema de nós fazermos qualquer outra coisa dentro dessas 4 paredes, desde que estas coisas sejam feitas fora do culto. Entende? Como tem aqui aulas de cântico, aula de violão, aula de música, até aula de dança e tantas outras coisas. É uma forma de louvar e glorificar a Deus, mas não é culto, né? Então há uma diferença, o que é culto, o que é louvor, né? Então vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por este momento em que o teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, conduziu nossas vidas para oferecer ao Senhor aquilo que exige de nós. O Senhor é um Deus de regras, o Senhor é um Deus correto, o Senhor é um Deus que direciona todas as coisas. Portanto, ó Pai, eis-nos aqui, nos apresentando diante de Ti como um culto, fazendo ao Senhor, ofertando ao Senhor o culto racional. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a Te servir, a fazer aquilo que é a Tua vontade. Que nossas assembleias sejam agradáveis ao Senhor. Que o Senhor conduza nossas vidas através da Tua palavra. Porque muitas vezes aprendemos a Tua palavra, Senhor. Porque aprendemos, nós queremos viver de acordo com aquilo que nos foi ensinado. Não apenas aprender simplesmente para crescer o nosso conhecimento, mas não somente isso. Apesar disso, queremos aprender para viver de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina. E o culto nós aprendemos do Senhor, em que devemos fazer conforme o Senhor quer que assim seja feito. Porque senão, ó Pai, nós estaremos perdendo o nosso tempo. Portanto, ó Pai, eis-nos aqui. Recebe, Senhor, os cânticos que foram entoados ao Senhor. Ó Pai, recebe, Senhor, o culto que oferecemos a Ti nesta noite. Muito obrigado pela Tua palavra que foi pregada às nossas vidas, para a glória do Teu nome, para ser devolvida ao Senhor como adoração. Muito obrigado, Senhor, pelas escrituras que foram lidas. Obrigado, Senhor. O Senhor nos instrua que quando nós nos ajuntarmos devemos ler a Tua palavra, salmo, cânticos espirituais, para que então sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Obrigado, ó Pai. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as misericórdias do Senhor e as consolações do Espírito Santo esteja, ó Pai, com a Tua igreja. É esse o nosso pedido, ó Senhor. É o pedido da Tua igreja, ó Deus. Nós clamamos a Ti, ó Pai. Dê-nos força no nome do Senhor Jesus. Todos podem dizer amém?
Amém, irmãos. Deus abençoe. Vamos para os avisos. Assente-se, por favor. Rapidamente, irmãos, os avisos aqui. Começando a semana, a gente tem as aulas de balé do projeto Com Todas as Forças. Pediram para eu explicar só um pouquinho o que é isso. Irmãos, esse projeto Com Todas as Forças são aulas de balé, é um trabalho missionário, amém? A palavra de Deus é pregada através do balé para crianças e adultas, amém? Então, mulheres, adultas estão convidadas a participarem e crianças também. Então, mais informações podem falar comigo. Então, é um trabalho missionário, amém? Então, venha ser, se as mulheres, adultas, crianças quiserem vir, sua alma vai ser edificada e o seu corpo também vai ser muito bom, amém? Quarta-feira a gente tem os cultos de oração e ensinamento, são maravilhosos, irmãos, venham, compareçam, louvar ao nosso Deus, é uma bênção, às 20 horas. Aula de canto e coral, às quintas-feiras, às 19h30, não são todas as quintas, ali a gente tem um calendário, então se você tiver dúvida, vai lá para ver, se essa semana vai ter ensaio ou não, ou se não, conversa com a Emily, tá bom? Domingo às 16h30. Maravilhoso, compareçam, irmãos. E às 5h55, o culto da família, presencial e online. Amém? E cantina, resgate na recepção, fiquem à vontade, os irmãos. E é isso, nos sigam nas nossas redes sociais. Amém? Agora nós teremos uma participação para os pais.